Salve, salve! Seja muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Estúdio Arranhador. E no vídeo de hoje eu vou dar sequência ao último vídeo que eu gravei, em que eu expliquei as diferenças entre pico, RMS e loudness. No vídeo de hoje eu vou abordar a diferença entre peak e true peak, e também eu vou falar um pouquinho sobre fator de crista de onda, que em alguns lugares é chamado de dynamic range. Então vamos lá. Primeiro a gente vai abordar as diferenças entre peak e true peak. No último vídeo, se você não assistiu ainda, eu recomendo que você assista, eu abordei essa questão do pico, dizendo que a medição de pico, no âmbito digital, ela pega cada amostra de áudio e mede quanto de energia máxima tem naquela amostra. Então essa forma que eu descrevi o peak no último vídeo, ela é uma coisa que a gente chama de SPPM, ou Sample Peak Program Meter, que é a medição de boa parte dos medidores e de todas as DAWs. Em todos os softwares, seja o Pro Tools, seja o Audition, seja o Audacity, o que a gente tem ali naquelas barrinhas que ficam medindo é justamente um medidor SPPM, Sample Peak Program Meter. Então eu vou tocar aqui aquele mesmo áudio que eu usei no vídeo passado, aquele Cajon, para a gente demonstrar esse problema que a medição SPPM pode ter. Para isso, eu vou usar esse medidor aqui, que é o BX Meter da Brainworks, parte da Plugin Alliance, e é um medidor que é inspirado no medidor clássico do começo dos anos 2000, que é o TT Dynamic Range Meter. Então o que a gente vai ver aqui é justamente a medição de pico, e no meio a gente vai ver a medição de RMS. Então preste atenção nesse momento aqui na medição de pico. Bom, então, passado o áudio todo, o que a gente percebe é que o pico máximo no canal direito foi menos 0.1, ou seja, esse áudio não clipou. A gente já viu essa questão do que é o clipping, se você não sabe o que é o clipping, tem um vídeo em que eu abordo isso, assista lá, mas esse áudio aqui, por esse medidor, não clipou. E se a gente observar o medidor do Pro Tools, ele também não clipou. Eu vou abrir esse outro medidor, que é o medidor do Ozone, e a gente vai observar aqui o que vai acontecer nessa passagem. Então preste atenção aqui no medidor no final. Eu vou deixar os dois medidores abertos, porque assim você consegue comparar os dois medidores e observar a diferença que vai dar entre um e outro. E eu vou tocar só o fragmento final para que você veja. Preste atenção que no BX Meter está marcando menos 0.1 de pico, enquanto no medidor do Ozone está marcando mais 0.0. Ele está indicando que clipou esse áudio. O que acontece então? O medidor do BX Meter é pior do que o medidor do Ozone? Na verdade, eles são medidores diferentes. Enquanto o BX Meter está medindo no modo SPPM, o medidor do Ozone está configurado nesse momento para medir no modo TPPM, ou True Peak Program Meter. O que isso quer dizer? Quando eu expliquei a questão do pico, eu disse que cada amostra seria medida. Só que existe um problema. O áudio analógico, que é o estágio anterior ao áudio digital, ele é uma onda contínua. Quando esse áudio é convertido para digital, no processo de sample rate, ou de amostragem, esse áudio é dividido em vários pontos, em vários fragmentos ou amostras. Cada amostra tem um espaço entre elas. Então, esse áudio é discreto, ou seja, existem espaços entre as amostras. E o que está medindo aqui o Ozone é justamente o espaço entre as amostras. E esse é um perigo. O que pode acontecer? Eu desenhei aqui uma situação hipotética para que você consiga entender. Então, cada uma dessas bolinhas que está colocada aqui nesse gráfico é uma amostra. Quando o áudio vai ser reconstruído, vai ser transformado novamente em áudio analógico para que a gente escute, existe um processo de interpolação. Ou seja, ao ligar os pontos, esse áudio ele vai virar curvo, ele não vai ficar uma linha reta que liga um ponto ao outro. Se você já usou o Illustrator ou o CorelDRAW e trabalhou com a ferramenta Bezier, é similar à ideia. Então, se você tem uma tendência ascendente e depois uma tendência descendente,
O que a interpolação vai fazer vai ser criar essa curva que você está vendo no desenho. Então observe que existe aqui uma tendência ascendente, chega nesse ponto que está em 0 dBFS, ou seja, não clipou. O próximo ponto está começando uma tendência descendente, que também está marcando ali máximo de 0 dBFS, ou seja, também não clipou. Só que entre as amostras, ao gerar o processo de interpolação, vai haver aquilo que a gente chama de clipe de intersample, ou seja, entre as amostras ocorreu um clipping. E isso pode ser audível para algumas situações. Então a gente evita que isso ocorra. Nos últimos anos, os veículos de streaming, os veículos de TV, eles têm exigido que a gente trabalhe num dB que a gente chama de dB-TP, ou seja, dB True Peak, que é justamente esse dB do ozone que está me mostrando aqui. Ou seja, o que ele está fazendo é gerando um processo de oversampling. Ele está aumentando o sample rate do seu áudio momentaneamente dentro da instância do plugin para conseguir medir com um pouco mais de detalhamento o intersample. Então, nessa próxima imagem, você vê que já existem pontos onde não existia no sample rate anterior. Então, quando eu estou trabalhando com 48 mil amostras por segundo, eu tenho um espaço maior entre as amostras do que quando eu estou trabalhando com 96K. E com isso, obviamente, eu consigo medir o que está ocorrendo entre as amostras com mais precisão. É isso que fazem os medidores TP, ou True Peak, como o caso do ozone. Só para você perceber um detalhe, se eu clicar aqui nas preferências do ozone, eu posso desabilitar a medição True Peak. Então posso vir aqui no General e tirar o Detect True Peaks. E agora vamos ver o que vai acontecer com esse mesmo medidor. Vou resetar os medidores e vou passar o mesmo trecho novamente para que você possa perceber aqui a medição. Então agora ele ficou coerente com a medição do BX Meter. Por quê? Porque agora ele está medindo SPPM. Se eu voltar aqui novamente e habilitar de novo o True Peak, agora ele está em TPPM, vamos ver como é que vai ficar. Agora ele está medindo o intersample. Então, basicamente, a diferença entre SPPM, que é Sample Peak Program Meter, e TPPM, que é True Peak Program Meter, é que o SPPM só vai levar em conta as amostras do sample rate original do seu projeto. Então, se você estiver trabalhando em 44.100, ele vai dividir um segundo por 44.100 e só vai medir o que tiver nessas amostras. Ao passo que, quando você trabalha em TPPM, ele vai fazer um oversampling. Ele vai ampliar momentaneamente a quantidade de amostras para conseguir medir o que está lá no meio. Obviamente que isso consome muito mais CPU, então o seu projeto vai ficar mais pesado se você habilitar aqui a medição True Peak, no caso do Ozone, por exemplo, ou qualquer outro plugin que meça dessa forma, mas por outro lado ele fica mais preciso. E você tem que levar em conta também que os veículos têm exigido que a gente trabalhe com o máximo de, às vezes, menos 3 dBTP, às vezes menos 2 dBTP, ou seja, os veículos estão exigindo que a gente trabalhe seguindo essa limitação do True Peak. Então é importante que você trabalhe dessa forma. Um outro detalhe que no vídeo passado eu não comentei é o fator de crista de onda, que é justamente a diferença entre o pico do seu áudio e a média do sinal. E esse valor, por volta dos anos 2000, quando a gente começou com a onda da Loudness War, ele passou a ser um valor importante porque a gente ainda não tinha bons medidores de loudness, os medidores de loudness ainda estavam em desenvolvimento, e apareceram alguns medidores de Dynamic Range, ou range dinâmico, ou fator de crista de onda, que é essa distância entre o pico e o RMS. O que os engenheiros argumentaram nesse momento é que com a Loudness War, a distância entre o RMS e o pico foi ficando cada vez menor, ou seja, o áudio foi ficando cada vez mais achatado, com menos variação dinâmica, e isso foi prejudicando a qualidade desses sinais. Então, só para explicar e mostrar, demonstrar o que é essa medição de Dynamic Range, vamos abrir de novo aqui o BX Meter, e agora eu quero que você foque nessas barrinhas centrais, onde está escrito Dynamic aqui. Isso é justamente o fator de crista de onda. Então eu vou tocar essa versão novamente, e depois eu vou tocar mais duas versões em que eu comprimi o sinal para que você observe como essa variação dinâmica funciona. Vamos lá.
Então o que a gente percebe nesse primeiro áudio é que ele oscila, o dynamic range, entre -9 e -12. Então tem momentos em que ele fica um pouquinho mais próximo, o RMS do pico, então ele chega ali em -9, e tem momentos em que ele distancia. E isso dá uma sensação de naturalidade para essa performance. Isso foi um ser humano tocando o cajón. Então o ser humano ele varia, ele oscila a intensidade com que ele toca. Depois eu comprimi esse áudio e agora a gente vai ver esse segundo trecho aqui, que é o mesmo áudio, só que agora com compressão. Ou seja, eu limitei, na verdade, é uma compressão severa, infinito para 1, ou seja, eu limitei os picos para manter esse sinal mais blocado, como eu já expliquei no vídeo de compressão. Se você não assistiu ainda, assista lá. Então vamos ver como que esse áudio vai modular o dynamic range aqui. Então, nesse caso, o pico chegou no máximo em -1, ou seja, é 0,9 mais fraco do que o pico da versão anterior. Mas o fator de crista de onda, o dynamic range aqui, ele oscilou menos. Ele ficou entre -7 e -10, ou seja, ele está mais blocado. E você percebe esse som mais forte, apesar do pico dele ter ficado mais fraco, como a gente já demonstrou lá no último vídeo, quando eu falei da diferença entre pico e RMS. Mas agora vamos assistir mais um funcionando aqui, que é esse último áudio, e já dá para perceber pela onda que ele está bem mais blocado, né? Ele está bem mais fraco, entre aspas. Vamos escutar ele para perceber se a gente sente ele mais fraco ou não. Então, nesse caso, a gente percebe muito menos variação dinâmica, né? O sinal ele varia entre -5, -4 e -7 no máximo, do máximo, né? Ele está bem mais comprimido. O pico está bem mais fraco, a gente viu que o pico não passa de -7 dB, ou seja, são 7 dB, 6 dBs a menos do que os áudios anteriores, mas ainda assim a gente percebe ele quase no mesmo nível de intensidade, se não no mesmo nível de intensidade. Isso porque o fator de crista de onda está menor e mesmo o pico estando muito mais fraco, a média está muito mais forte. Então essa distância ela está muito menor. Então o que acontece aqui, óbvio, é que quando eu diminuo demais o dynamic range, eu diminuo demais essa variação dinâmica, obviamente eu perco um pouco da naturalidade. Começa a distorcer porque já tem muita limitação e também vai perdendo essa característica natural da variação dinâmica que é tão importante para um áudio que seja tocado acusticamente. Isso aqui é um percussionista de fato tocando um cajón, né? E obviamente que um percussionista não vai ter uma performance totalmente constante o tempo inteiro. A gente varia quando a gente toca um instrumento. E essa variação, um pouquinho dela é importante. Então o áudio do meio, aqui o segundo que eu toquei, está um pouquinho mais natural do que o terceiro. E o primeiro, obviamente, é o que está mais natural, porque ele não tem compressão nenhuma. Então, para resumir aqui, a gente abordou a diferença entre peak e true peak, que basicamente o true peak o que ele faz é ampliar a quantidade de amostras por segundo momentaneamente para conseguir pegar os picos que ocorrem entre as amostras. E depois a gente estudou o fator de crista de onda, que também é conhecido como dynamic range, em que a gente percebe como essa diferença entre pico e RMS deixa o sinal mais natural ou menos. Por isso, nesses últimos anos, diversos engenheiros de áudio têm advogado para que a gente trabalhe com uma variação dinâmica maior no sinal, maior do que esses áudios da Loudness War, que têm ficado cada vez mais achatados. E eu queria saber o que você acha dessa diferença, se para você o terceiro áudio soou pior do que o segundo, quando eu toquei aqui, ou pior do que o primeiro, qual desses três soou mais natural para você, se você concorda que uma maior variação dinâmica dá uma naturalidade maior no sinal. Então me diz aí o que você pensa. Se você gostou do vídeo, dá um like. Se não gostou, dá um dislike. Se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve, aperta o sininho para receber as notificações. E obrigado por assistir o vídeo até o fim. Até o próximo.